Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Hoje, 17 de junho de 2020, estamos aqui para mais uma palavra, para nos edificar, nos alimentar, nos fortalecer. Quero agradecer a todos que têm curtido o nosso canal, têm assistido nossas mensagens, isso é muito importante. Curta, comente e compartilhe essas mensagens para as pessoas que você ama, para que elas possam também serem ajudadas pelo conhecimento da palavra. Amém? Quero também pedir a você, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta corrente Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. Mande um TED, mande uma transferência, um depósito, da maneira que ficar melhor para você. Amém? Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. Eu queria que você lesse em casa Isaías capítulo 54, do versículo 1 ao 17. Eu não vou ler por uma questão de tempo, de economizar tempo aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mas leia em casa Isaías capítulo 54, do versículo 1 ao 17. Eu quero destacar o versículo 13 e 14 de Isaías 54, que diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Amém, queridos? A gente vê aqui nesse texto de Isaías uma promessa de Deus para Israel, mas quando nós entramos na nova aliança, nós sabemos que todas as promessas de Deus, a lei foi cumprida, todas as promessas de Deus foram cumpridas em Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 20, diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Todas as promessas de Deus em Cristo têm o sim e o amém de Deus, para que nós possamos glorificar o Senhor. Amém? Por causa do cumprimento das suas promessas. Já temos todas as promessas. Nós precisamos entender que o problema do homem com Deus, após a queda, era a necessidade da justiça de Deus. Sem a justiça de Deus, a comunhão entre o Criador e sua criatura não poderia ser restaurada. O homem pecou, ficou separado de Deus. Nós sabemos que, como diz no Salmo 97, versículo 2, que o trono de Deus está estabelecido em verdade e justiça. Justiça e juízo são a base do seu trono. Portanto, querido, a necessidade do homem da justiça de Deus para que ele pudesse voltar a ter comunhão. Porque a queda do homem ali no Jardim do Éden trouxe a morte espiritual, a morte física, a doença e a miséria para a realidade humana. Isso não fazia parte do plano de Deus para o homem, mas o homem escolheu obedecer o diabo, entrar debaixo do governo de Satanás, e então ele trouxe para a sua realidade todas essas mazelas. Esse não era o plano de Deus. Lá em Romanos 5, no versículo 12, diz isso: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão pecou e com o seu pecado a sua natureza mudou, ele perdeu a natureza de Deus, entrou nele a natureza de Satanás, e essa natureza pecaminosa, a natureza de Satanás, que é a morte espiritual, a separação de Deus, ela foi transmitida a toda a humanidade. Lá em Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram, estão separados de Deus, carecem da glória de Deus. Então, queridos, Adão pecou e transmitiu a natureza de Satanás. Mas Jesus, o justo, ele obedeceu a Deus, e por causa da sua obediência, ele redimiu a humanidade e ele pôde transmitir. E Deus transmitiu a natureza de Deus a toda a humanidade. E somente, queridos, recebe essa natureza aqueles que creem em Jesus Cristo, como está escrito em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, porque não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Amém? Segundo aos Coríntios 5, 21 também confirma isso, que diz que aqueles que estão em Cristo é uma nova criação ou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa novidade que foi criada na realidade do homem é o espírito recriado, recebendo a natureza de Deus. E a natureza pecaminosa, a velha natureza foi deixada para trás, foi aniquilada. Amém?
E também 1 Coríntios 1,30 diz que em Cristo Deus nos fez sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém, queridos? Então, o homem, querido, ele enfrenta um dilema. Qual é o dilema? Após ele nascer de novo, ele enfrenta um dilema. Qual o dilema? A consciência do pecado versus a consciência da justiça. E nesse dilema está a chave para a sua vida. Esse dilema, querido, a consciência do pecado versus a consciência da justiça, ele somente é resolvido com o conhecimento da revelação da palavra de Deus. Eu vou ler para vocês aqui Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 18, que fala sobre o sacrifício de Jesus, né, como era o sacrifício da antiga aliança, e o único sacrifício que foi realizado na nova aliança, suficiente para redimir a humanidade, para trazer a justiça de Deus para todos os homens que creem em Jesus Cristo. Diz assim, Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, esses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Aqui está falando daqueles sacrifícios que eram feitos na antiga aliança pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, matando bezerros, bodes, touros, né? Para que o sangue fosse oferecido. Isso tudo era uma tipologia, isso tudo era a sombra de imagem de uma realidade que viria a existir em Cristo. Aí ele diz no versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, eis aqui o autor de Hebreus aqui está se reportando ao Salmo 40, no versículo 6 ao 8. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo, remove a primeira aliança para estabelecer a segunda, né? Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta, olha bem, nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, um sacrifício suficiente que foi o corpo de Jesus Cristo oferecido naquela cruz. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O sacrifício de Jesus, que foi suficiente para resolver o problema da humanidade, para estabelecer a justiça de Deus, disponibilizar a justiça de Deus, a justificação pelo seu sangue, o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Amém, queridos? E o que é a justiça de Deus? Nós precisamos entender, porque muitas vezes a gente associa essa expressão justiça de Deus com juízo, com julgamento, mas não é isso. Justiça de Deus, querido, é a condição aceitável diante de Deus. E essa condição aceitável diante de Deus, ela foi estabelecida pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E todos que creem em Jesus Cristo são justificados, recebem a justiça de Deus, recebem essa condição aceitável diante de Deus, os pecados são perdoados, é como se a pessoa nunca tivesse cometido um pecado. Cessa todo o senso de indignidade, todo o senso de pecado. Amém? Pecados perdoados, justificado, purificado de toda injustiça e imundícia, se torna filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é a justiça de Deus. Amém? Quem precisa da justiça de Deus, querido?
Todo ser humano precisa da justiça de Deus. Em Efésios 2 diz que nós estávamos separados de Deus. Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, por causa dos nossos delitos e pecados. Na cruz do Calvário, Deus nos deu vida, mas só recebe essa vida, essa justificação, a justiça de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo e o confessam como Senhor e Salvador das suas vidas. Para que serve, querido, a justiça de Deus? Para que você viva de um modo digno de um filho de Deus na terra, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e da sua vontade e realizando a vontade de Deus para a sua vida. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 9 ao 14, diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém, queridos? A justiça de Deus serve para isso, para nos trazer a filiação à família de Deus. Deus nos adotou como filhos. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, a justiça pôde nos ser creditada, transferida para nós a justiça de Deus em Cristo, e aí nós recebemos a nova natureza de Deus, a natureza de filhos, Nos tornamos filhos de Deus e recebemos a natureza de Deus, que é a Zoe, a própria vida de Deus, Em Romanos 8, do versículo 14 ao 17, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O homem, então, queridos, passa a ter dois caminhos a escolher. Dois caminhos ele tem para escolher. Primeiro, viver como filho de Deus. Segundo, ou viver como bastardos, como fez o filho pródigo. Como filho de Deus, nada vai te parar, querido. Se você escolher ser filho de Deus, crendo no Senhor Jesus, confessando como o Senhor da sua vida e vivendo como um filho de Deus, nada vai te parar. Tudo é possível com Deus, queridos. Jesus fala em João capítulo 15, ele traz uma ilustração, um ensino muito bom. Ele fala sobre o agricultor, que é Deus, a videira, que é ele, e nós que somos os ramos. Essas três pessoas, o agricultor, que é Deus, a videira, que é Jesus, e nós que somos os ramos, estão juntos num só propósito: frutificar no reino de Deus. Em João 15, no versículo 7, Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu quero pedir para você, eu não vou ler aqui para não me estender, mas você pode ler o capítulo 15 de João depois, para que você possa aprofundar mais ainda o seu conhecimento nessa promessa de Deus. Como é a vida de um filho bastardo, querido? O filho bastardo é a mesma situação do filho pródigo. Ele negou o pai, ele abandonou a família e ele só foi caindo de degrau em degrau na vida. Passou por miséria, por fome, por degradação moral, por pecado, por ruína, até chegar ao ponto de não ver esperança, vivendo na miséria, na lama. E aí ele entende, ele se lembra que ele tem um pai, que ele não precisava viver daquela maneira. Assim estão muitas pessoas, querido. Nós temos um pai, Jesus, Deus nos deu a condição de nos tornarmos filhos. Nós precisamos nos voltar para Deus, crendo no Senhor Jesus, confessando como Senhor das nossas vidas e vivendo como filhos de Deus, nos voltarmos para Deus, porque Deus está de braços abertos, nos esperando para nos acolher e nos dar uma nova vida em Cristo. Amém, queridos? E qual é a vida do Filho de Deus? Como eu já disse, mais que vencedor em todas e quaisquer circunstâncias. É de um degrau de glória a outro degrau de glória. Amém, queridos?
não significa que você se tornar filho de Deus, você não vai ter problema nesse mundo. Não, querido. A gente continua tendo problema, a gente continua sendo perseguido por causa da palavra, mas nós andamos de um degrau de glória a outro degrau de glória em Cristo. Amém? Agora, como filhos de Deus, nós não podemos brincar com o pecado. Nós devemos orar e vigiar. Romanos 8, do versículo 1 ao 13, eu quero que você leia em casa. Né? Romanos 8, 1 diz: agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Né? Mas o fato, querido, é que não há condenação, mas nós precisamos viver como filhos de Deus. Em Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Viver segundo a carne, querido, é viver agindo da mesma maneira que agíamos na velha natureza, quando tínhamos a velha natureza. Nós precisamos agir agora com a nova natureza que nós temos, viver como filhos de Deus, porque vivendo como filhos de Deus, nada pode nos parar, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas se nós insistirmos, ainda que tenhamos confessado Jesus como Senhor e Salvador, viver como segundo a carne, a gente caminha para a morte. Porque o pecado que vai trazendo uma consciência de pecado, um senso de indignidade, né, um senso de impureza, e a pessoa pode chegar ao ponto de, pressionado na mente pelo inimigo, chegar ao ponto de negar Jesus e perder a salvação. Amém? Hebreus 6, do versículo 1 a 12, eu vou ler aqui, diz assim, fala sobre isso. Hebreus 6, do 1 ao 12 diz: por isso, pondo de parte... Versículo 4, a partir do versículo 4 de Hebreus 6, diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz... É isso. Amém, queridos? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque somos filhos de Deus e devemos viver como filhos de Deus que somos. Hebreus 10 também ele diz isso. No versículo 25 ele diz, Hebreus 10, a partir do versículo 25, ele diz: não deixemos... Versículo 24, não consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, queridos? E a primeira carta de Pedro, no versículo 4, do versículo 12 ao 18, diz... Não vou ler esse texto, você lê em casa que vai ser melhor. 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 18. Amém? Precisamos, como filhos de Deus, viver como os filhos de Deus e cuidarmos da nossa vida. Cada um receber uma vida de Deus. Cada um deve cuidar da sua própria vida. Sabe? Da renovação da sua mente, da sua edificação espiritual, da edificação da sua fé, sabe? Do seu caráter. Isso cada um deve cuidar de si mesmo. A gente vê muitas vezes pessoas no meio da igreja preocupadas com a vida dos outros. Essa não é a expectativa de Deus para nós, querido. A palavra de Deus diz em Provérbios 26, 17, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Cuidemos da nossa vida, olhemos para nós, vamos nos avaliar, nos examinar. Se tem alguma coisa que estamos fazendo que desagrada a Deus, vamos nos consertar, querido. Nós sim temos uma obra em nós para fazer, não na vida dos outros. Na vida dos outros é amar, é compartilhar o amor de Deus, é falar do amor de Deus, falar a palavra em amor. Amém?
animar as pessoas, admoestar as pessoas em amor. Amém? Conclusão, queridos, eu sou filho, diga, eu sou filho, eu sou justo, eu viverei de um modo digno de um filho de Deus. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero falar algo para vocês que está num livro de W. Kenyon e eu quero transmitir essa mensagem para vocês. Receba isso no seu espírito. Feche seus olhos, eu vou ler. Não há limite para o que podemos fazer, queridos. Lembre-se que Jesus disse, todas as coisas são possíveis com Deus e todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Existe, querido, um Deus onipotente de amor e de fidelidade. E há um vasto corpo de pessoas que precisam de sua administração e bênção. Nós que somos a justiça de Deus, temos a chave da situação. Deus não pode abençoar sem o nosso pedido. Hoje a igreja é a maior autoridade na terra. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele transmitiu essa autoridade para a igreja quando disse, ide, fazer discípulos, ide, pregai a palavra. Não podemos pedir-lhe qualquer grau de confiança, a menos que nos tenha assegurado a nossa justiça. Hoje nós somos justiça de Deus. Deus confia em nós, queridos. Amém? Se alguém está livre do sentimento de culpa e condenação, a fé cresce ao ponto do poder de produzir milagres. Hoje nós estamos aptos, porque nos tornamos justiça de Deus. Estamos aptos para o crescimento da nossa fé, a ponto de produzir sinais e maravilhas e milagres. Tudo isso é para um fim, para que possamos produzir frutos de justiça, como diz João capítulo 14, 12. Jesus diz que as mesmas obras que ele faz, nós poderíamos fazer, né? Porque ele iria para o Pai, tudo quanto nós pedíssemos em seu nome, ele o faria. Ele abençoou o mundo, querido, nós também podemos abençoar. Ele alimentou as multidões, nós também podemos. Ele curou os doentes, nós também podemos curar os doentes. Mediante, querido, a fé, mediante o poder dele que opera em nós. Ele confortou o coração partido, nós também. Ele deu incentivo, ele deu força, ele entregou-se. Vamos ter o mesmo tipo de fruto. Amém, queridos? Na antiga, como eu li aqui em Hebreus 10, do versículo 1 ao 4, na antiga aliança, queridos, os adoradores tinham lembrança contínua do pecado, porque ano após ano eles repetiam aqueles sacrifícios. Para ter a lembrança que eles eram pecadores, eles precisavam da justiça de Deus. Isso era para ativar neles a consciência do pecado. Jesus foi o último sacrifício. Foi o sacrifício final suficiente. Nós que fomos recriados, queridos, não temos mais consciência dos pecados. Por quê? Porque nós somos a justiça de Deus em Cristo. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quero convidar você a partir de hoje, se ainda não faz, comece a partir de hoje a viver com esta consciência. Sou filho de Deus, sou justiça de Deus em Cristo, viverei de modo digno de um filho de Deus. Repita comigo aí, querido, de olhos fechados ainda. Sou filho de Deus, sou justiça de Deus em Cristo, viverei de modo digno de um filho de Deus. Amém, queridos? Romanos 12, 1 e 2 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é um processo contínuo, querido. Isso está falando de um estilo de vida em que nós apresentamos os nossos corpos, que são o templo do Espírito Santo, para Deus como sacrifício, não oferecendo ao pecado, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual. E nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pensando como Deus pensa, falando como Deus fala, agindo como Deus age, porque somos seus filhos, somos justiça de Deus em Cristo. Então precisamos continuar lendo, meditando, confessando e agindo em cima da palavra, e nada, absolutamente nada, vai nos parar. Amém? Feche seus olhos, vou orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, a tua palavra é a verdade. Te agradeço porque em Cristo somos a justiça de Deus. A nossa situação está resolvida, estamos com uma condição aceitável diante do Senhor, Pai. Te agradecemos porque o Senhor realizou essa obra em Cristo para nos beneficiar e nós recebemos pela fé.
Em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que estão passando por algumas circunstâncias de enfermidade e declaro sobre elas saúde, cura divina, em nome de Jesus. Oro pela família Vida Plena, por toda a família Vida Plena, declarando sobre eles paz, alegria, saúde, prosperidade, portas de emprego, rompimento nas empresas, crescimento, em nome de Jesus. Querido, se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você deseja fazer isso agora, feche seus olhos e repita comigo. Eu creio em Jesus Cristo. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo veio a essa terra como homem, viveu aqui sem pecado, morreu pelos meus pecados, mas Deus o ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Eu creio em Jesus Cristo e confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor e o Salvador da minha vida para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, queridos? Dito isto, boa noite a todos, fiquem na paz, até a próxima. Boa noite.